Hoje a gente vai continuar a nossa conversa sobre esse livro aqui, ó, Anatomia do Estado, de Murray Rothbard, né? A gente tinha conversado sobre ele anteriormente, e aí eu até percebi que eu achei o vídeo depois estava falhando muito, estava cortando muito, por conta que o lugar que eu estava muito ruim a internet, né? E a notícia que eu tenho para dar é que ainda continua ruim. O lugar que eu estou aqui não está muito bem ultimamente na internet. Mas a gente vai fazer tudo na medida do possível. Da outra vez a gente tinha conversado sobre isso aqui, o que o Estado não é, né? E aí eu falei que o Estado ele não é a sociedade, o Estado não representa automaticamente o povo, e aí ele é apenas uma instituição dentro da sociedade, mas com poder coercitivo exclusivo. E esse era o problema que a gente estava conversando no outro vídeo sobre anatomia do Estado, né? O Estado ele está ali mais como um parasita do que alguém que realmente está cumprindo suas funções, né? Principalmente quando a gente fala da realidade brasileira. A gente sabe como é que isso funciona, né? Pois bem, eu vou mudar aqui, que a gente vai partir agora para o capítulo 2. Ver se vai dar para ver aqui. Deixa eu ver. Ó, o que o Estado não é, foi o que a gente conversou na outra vez. Ele é um capítulo que é bem curtinho, ó. Ó, aí já acaba aqui já. Aí, nesse segundo capítulo, que é o que a gente vai conversar hoje, é sobre o que é realmente o Estado. Esse livro ele é um livro muito bom. Você consegue ler ele em 30 minutos, facilmente, né? É aquele tipo de livro que a pessoa que está estudando sobre o Estado, que quer conhecer como o Estado realmente funciona, o Estado que eu digo não é o Estado, tipo, não estou explicando assim porque tem adolescentes que me assistem também, que me assistem, né? E eles, quando eu falo Estado, eu não estou falando do tipo da Paraíba, do Pernambuco, de Alagoas, não estou falando sobre os estados isolados, estou falando do Estado como um sistema político que é organizado aqui no Brasil. Ó, pois bem, ele já começa, Rothbard, né, explicando como as pessoas elas vão obter recursos na sociedade, né, isso. E aí ele vem já com esse tema, né, que os seres humanos eles naturalmente organizam a vida social por propriedade e troca voluntária, né? O mercado livre como tem que ser, né? E aí ele começa descrevendo aquilo que ele considera o modo normal e básico de vida social, que são, né, justamente as trocas voluntárias entre os indivíduos, né? Segundo ele, quando as pessoas produzem bens ou serviços e os trocam livremente, ambas as partes se beneficiam. Ninguém é obrigado a participar e a cooperação surge justamente por cada pessoa, porque cada pessoa espera melhorar sua própria situação. E aí esse processo forma a base da vida econômica e social, que é produção, especialização, comércio e cooperação pacífica, né? Rothbard vai dizer que essa é a forma natural de organização humana, né? As relações que são baseadas em consentimento. E aí um exemplo. Qual a diferença de de um de sexo para estupro, por exemplo? É a voluntariedade, não é isso? Se a pessoa está sendo voluntária, então a gente consegue diferenciar que é uma coisa totalmente extrema para uma coisa que é natural, né? Por exemplo, esse é um exemplo claro de relações que são baseadas em consentimento, né? Quando o consentimento ele é perdido, deixa de ser uma troca voluntária, né? E aí
já que a gente está pensando e falando sobre o Estado, você pensa, os impostos, e aí é uma pergunta que eu estou falando, não estou afirmando, uma pergunta. Os impostos que o Estado cobra de você, todos eles são voluntários? Ou tem impostos que você não concorda que o seu dinheiro está sendo utilizado pelo Estado, pelo governo, em causas que, por exemplo, você não poria, não colocaria seu dinheiro lá, né? E aí, quando você vai pagar os seus impostos, esse imposto sobre essa coisa que você não colocaria o seu dinheiro está sendo cobrado voluntariamente ou involuntariamente? Pense nisso. E se você nega a pagar esse imposto para uma área que o governo está utilizando que você não concorda que seu imposto vá? Se você faz isso, se você se você está negando pagar o imposto, você está sonegando impostos, né? Fica aí para a gente pensar nessa questão da voluntariedade, né? E aí, como a gente vinha falando, né, no slide, existe um caminho alternativo que são obter recursos pela força, né, sem que haja meios de produção, né? Eu não vou produzir, vou lá e vou tomar a força, né? E aí Rothbard vai dizer que existem apenas duas maneiras fundamentais de adquirir riquezas ou recursos. A primeira é justamente essa que ele acabou de descrever. Você produzir as trocas voluntariamente, e aí ele chama isso de meios que são econômicos, né? Como a gente conhece. A segunda forma é obter recursos sem consentimento, né? Por coerção, força, ameaça ou apropriação. Isso inclui confisco, né, que é realizado pelo Estado, tributação forçada, ou qualquer forma de tomada que não seja voluntária, né? E aí eles vão chamar isso de quê? Meios políticos. Veja a diferença entre meios econômicos, aquele que é uma troca mútua, voluntária, para meios políticos, que é por apropriação, ameaça, tributação, e aí ele vai dizer que esses são os meios políticos, né? Aí ele continua, há a necessidade de legitimação do poder. O Estado, por depender da apropriação coercitiva, não pode sobreviver apenas pela força física, né? Ele precisa que a população aceite, tolere ou até apoie essa apropriação, né? Em outras palavras, ele precisa que as pessoas acreditem que sua autoridade é válida, necessária ou moralmente justificável. Não, os impostos que arrecadamos é para a própria, eles retornam para o próprio indivíduo que paga o imposto, né? Mas aí quando você toca naquela questão, sim, mas e se eu não concordar que o meu imposto vá para uma, por exemplo, uma clínica de aborto? Se o Estado ele decide financiar clínicas de aborto, eu não quero que meu dinheiro vá para aquela clínica, porque vai ferir os meus valores morais. Eu sou obrigado a pagar? E se eu não pago para respeitar, por exemplo, uma pessoa que é religiosa, se eu não pago, eu estou sendo criminoso por sonegar um imposto? Pois é, né? Se a vida social normal é baseada em consentimento, produção, troca e benefício mútuo, então a organização que retira recursos sem consentimento deveria, em princípio, enfrentar uma resistência constante. As pessoas elas deveriam se revoltar sim com isso, e ué. Afinal, aqueles que produzem são mais numerosos do que aqueles que extraem. E por que as pessoas não lutam contra isso, né? Se a coerção fosse o único mecanismo de funcionamento, o conflito permanente tornaria o domínio instável, caro e potencialmente insustentável, né? Primeiro, a sociedade funciona normalmente por cooperação voluntária. Segundo, o Estado opera por coerção, o que coloca em tensão estrutural como esse padrão social, né? E aí essa forma dos meus políticos, elas trazem esse padrão de de uma tensão, né? De você estar naquele, mas eu não concordo com isso e o Estado está lá se apropriando dos meus impostos, né? Terceiro, para resolver essa tensão e garantir sua sobrevivência, o Estado precisa produzir aceitação social. O Estado precisa que as pessoas aceitem isso e vão lá colocar o seu dinheiro, continuem pagando seus impostos. Isso é, ele precisa convencer
as pessoas de que sua existência e suas ações são legítimas. Por exemplo, o Estado Social, né? Ah, você vai criticar o Estado Social, mas está aí o SUS. Está aí o SUS, que beneficia várias pessoas, sim. Beneficiam pessoas pobres que precisam de atendimento que não têm. Às vezes, ali, como chegar num hospital particular, por exemplo. Mas aí, quando você precisa de um quando você de repente precisa de um certo atendimento, você está pagando seus impostos bonitinho, aí chega numa UPA, a UPA está de greve. E aí, mas você não paga seu imposto. Por que está fechado? Né? Porque o Estado, ele precisa que as pessoas o vejam como protetor da sociedade, mas aí quando a sociedade está lá e o Estado falha, então se o indivíduo ele se recusa a continuar financiando o Estado dessa forma, então o Estado vai lá e pune ele. Vai dizer que ele é um criminoso, porque está sonegando impostos, que ele vai ter que ter multas para ele. Então, de qualquer forma, o Estado ele tenta se passar como boa pessoa, ele trai você porque ele deixa de cumprir os seus deveres, e quando você tenta recusar essa traição, recusar ele vai e te multa por isso, te pune por isso. Né? E é isso que o Rothbard está querendo que a gente observe. Quando essa apropriação é institucionalizada e territorialmente organizada, surge o Estado. Quando ele se institui, se organiza politicamente, então é assim que surge o Estado. Então o Estado é isso. Segundo ele, é a organização institucional dos meios políticos, isto é, a sistematização da apropriação coercitiva dentro de um território definido. Todo Estado tem um território. E aí a gente já pode pensar na questão dos estados, né? Como Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Maranhão, Piauí, territórios, né? Já organizados, já estruturados, né? Não se trata apenas de violência ocasional, mas de um sistema que é estruturado, permanente e legitimado de extração de recursos da população produtiva, os trabalhadores que produzem, que doam seu tempo em forma de trabalho para receber seus salários e acabar jogando de volta para o Estado. Né? Jogando de volta não, porque o Estado nunca deu, na verdade. Né? Na verdade, investindo, financiando o Estado. Nesse sentido, o Estado não é apenas um agente que usa a força. Ele é uma estrutura que transforma a apropriação em uma prática que é regular, que é constante, administrada e previsível. Né? A coerção deixa de ser episódica em uma coisa específica e se torna institucional. Tem que ser ali, é lei, é uma lei que garante isso. Né? Então o Estado ele está ali se protegendo. Né? O que antes poderia ser um ato individual de expropriação torna-se um sistema contínuo de arrecadação, controle e dominação territorial. O Estado não nasce de acordo voluntário, mas de um processo de dominação estruturada. Esse raciocínio leva Rothbard a rejeitar diretamente a ideia de que o Estado tenha surgido de um contrato social. Essa é uma grande pergunta. Todos nós concordamos em o Estado ser assim. Todos nós assinamos um documento conhecendo primeiramente como o Estado é, para depois pagar os impostos, os tributos, as coisas que temos que cumprir. Mas não, essa é uma ilusão que todo mundo acredita e o Estado ele vai impor e ai de você se não cumprir aquilo que ele está impondo. Né? Para Rothbard, não há evidência histórica nem lógica de que indivíduos livres tenham se reunido voluntariamente para criar uma instituição com poder de coerção sobre si mesmo, uma instituição que rouba, uma instituição que retira pela força aquilo que os produtores produzem, né? Os seus bens, as suas riquezas, né? Se o Estado é uma organização estruturada de apropriação, então sua origem não pode ser um acordo entre iguais, mas um processo de nominação estabelecido e posteriormente legitimado. E aí a gente chega em outro tópico, né, que o mercado e a cooperação social
precedem historicamente e logicamente o poder político, né? Quando a gente fala sobre o livre mercado, a gente está falando dele ser anterior ao Estado, não o contrário. A ideia de trocas voluntárias surge antes do Estado, o Estado surge depois, né? As relações de propriedade, produção e troca voluntária surgem naturalmente das necessidades humanas básicas de sobrevivência e cooperação. Elas não dependem da criação do poder político para existir. São as nossas necessidades. O Estado vem aparecer depois como uma estrutura que se impõe sobre uma ordem social que já funcionava por meio de interações voluntárias. O caminho social determinado pelas próprias necessidades naturais do ser humano é o caminho dos direitos de propriedade e das trocas voluntárias. As pessoas precisam sobreviver, produzir, consumir, cooperar e se organizar. Para isso, desenvolvem relações baseadas no reconhecimento do que cada indivíduo controla aquilo que produz ou possui. Aquela questão de oferta e demanda. Se há pessoas que precisam, vai haver pessoas que vão produzir para aquela demanda específica. Ou, por exemplo, e aí quem controla o mercado é justamente as pessoas e não quem está produzindo. Porque se o produtor ele passa a produzir um produto de qualidade inferior, de péssima qualidade, quem está consumindo, quem está comprando, investindo dinheiro, vai deixar de consumir. Coisa que com o Estado a gente não consegue fazer. Se o Estado está sendo ilegítimo, se o Estado está sendo satânico, se o Estado está indo contra a própria lei que o legitimou, e você recusa, você é punido. No livre mercado, não. Se você compra um produto há muito tempo de um produtor, você está ali como consumidor, e de repente o produto perde a qualidade, você vai fazer o quê? Comprar de outro produtor. Isso vai fazer com que o mercado ele cresça, os valores, né, fiquem em uma disparidade, e aí as pessoas vão fazer o quê? Procurar aquilo que melhor atende suas necessidades. É isso. A partir desse reconhecimento surgem a doação, a troca e o mercado. Formas de interação em que os recursos mudam de mãos por consentimento mútuo. Esse é, para Rothbard, o processo espontâneo da vida social. Né? Indivíduos livres, proprietários de bens, interagindo voluntariamente. E aí, pessoal, não deixem de seguir o Noverts, que é onde eu estou colocando, é o Instagram que eu estou colocando esses posts, certo? É um Instagram que eu criei como uma revista digital para colocar as coisas que eu estou estudando, né? É muito importante que vocês acompanhem por lá, certo? Então, ó, o Estado ele é isso. O Estado ele é um parasita. Olha aqui, ó. Deixar aqui para ficar na tela. O Estado ele surge como um parasita que atrapalha o livre mercado e as trocas voluntárias, né? Se no outro vídeo a gente falou sobre o que o Estado não é, aqui a gente conhece verdadeiramente o que ele é, né? Posso dizer, com toda, deixa eu até tomar um cafezinho, com toda certeza, o Estado Social é satânico, certo? Principalmente quando ele vai contra aquilo que a gente acredita, né? A moral cristã que fundamenta todo o Ocidente. E quem é contra é só provar o contrário.